Boa tarde, pessoal. Me chamo Simone Souza Urbano. Sou professora e enfermeira e hoje aqui no canal nós vamos estar falando sobre UTI, Unidade de Terapia Intensiva. Hoje eu preparei para vocês um conteúdo, né, sobre o que é UTI, para a gente entender qual é a mecânica, como é que funciona, qual é o papel do técnico de enfermagem no cuidado do paciente crítico e também dentro desse setor, né, lembrando que a UTI, ele é um dos setores mais complexos que existe no hospital, porque ele lida com paciente crítico, com paciente que está muito complexo, né? Que tem risco iminente de vida. Então, quais serão as habilidades que o profissional ele precisa para desenvolver, para dominar e atuar com segurança dentro desse setor? Essa aula é essencial para você que quer ser um técnico intensivista ou enfermeiro intensivista ou que queira entrar ou mesmo se aperfeiçoar na área. A unidade de terapia intensiva, ela é um setor bastante complexo. Por quê? Porque ela vai lidar com paciente grave, paciente instável, tá? Paciente que tem um risco iminente de deteriorização dos sistemas, ou seja, aonde eu tenho risco, onde eu tenho uma instabilidade daquela função, tá? Eu tenho uma disfunção hemodinâmica acontecendo ali e eu preciso manter esse paciente mais estável para que o tratamento seja implementado de forma correta e a gente consiga o sucesso desse tratamento, que é a alta desse paciente. Então, lá na UTI, nós vamos ter um suporte avançado, ou seja, ventilação mecânica, drogas vasoativas, nós vamos ter uma monitorização contínua desse paciente, monitorização hemodinâmica invasiva e não invasiva, nós vamos ter procedimentos invasivos, cuidados multiprofissionais 24 horas, diferente do que a galera pensa, né? A equipe multidisciplinar que compõe uma UTI não se baseia somente em médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Dentro da UTI nós temos fisioterapeutas, nós temos profissionais, dentistas, nós temos odonto dentro da UTI para poder cuidar dessa parte oral do paciente. A gente trabalha em conjunto com outras especialidades como nefro, cardiologia, nós temos o pessoal da nutrição, né, fisioterapia, como eu já falei, a farmácia. Então, toda essa equipe multiprofissional vai estar ali oferecendo cuidados 24 horas. Mas o que a gente tem que enfatizar? Que, apesar da gente ter essa equipe multidisciplinar, completa, né, tudo certinho e tal, quem fica do lado do paciente, a maioria do tempo, é a enfermagem. Em específico, o técnico de enfermagem, tá? Então, para um hospital ter, né, setor de terapia intensiva, nós precisamos que essa infraestrutura siga alguns requisitos. Requisitos esses que são estabelecidos pela Anvisa. Por que, professora, tem que ser estabelecido pela Anvisa? Porque é a Anvisa que vai garantir com que essa estrutura seja adequada tanto para esse cuidado com esses tipos, esse perfil de paciente, também garantir com que o profissional tenha um local adequado para poder trabalhar. Então, a gente trabalha com algumas portarias, né, algumas RDCs, como a 2007 RDC 7 de fevereiro de 2010. Nós temos a portaria 3.432 de 98, tá? Nós temos algumas RDCs que elas vão determinar as normas desde o projeto físico até a organização física e funcional da internação desses pacientes, ok? Quando a gente fala de UTI, o pessoal pensa, não, tem toda uma organização, né? Dependendo, nós temos UTIs de várias especialidades,
Professor, existe UTI para criança? Tem. A gente tem UTI a neonato, que é para recém-nascidos, né? Nós temos a UTI, o TIM. A UTIM, ela já é para pacientes que já não são RN. Nós temos a UTIP, que é para pacientes pediátricos, e por aí vai. E a UTI adulta. A gente também pode ter algumas especialidades, algumas UTIs classificadas por especialidades. Por exemplo, a UTI coronariana. Ali o perfil de paciente é paciente cardíaco, que tem alguma anormalidade cardíaca, que precisa daquele suporte naquele momento. Pacientes que vieram de cirurgia cardíaca, até esses pacientes estabilizarem, enfim, elas ficam na coronariana. Nós temos algumas UTIs que a gente pode utilizar para poder cuidar de pacientes que estão em isolamento. Um exemplo muito prático e atual é o Covid. Bom, quando o Covid explodiu na época da pandemia, as UTIs elas se prepararam para receber aquele perfil de paciente. Precaução para aerosol, precaução para gotícula, uma doença altamente transmissível. Então nós começamos a ter as UTIs Covid, tá? Os box eram separados, como se fosse vidro, né, onde esse paciente ficava isolado de outro paciente para poder evitar essa contaminação cruzada, principalmente pelo ar. Então, nós vamos ter diversos tipos de UTIs, com várias capacidades diferentes e também de acordo com a sua especialidade. Aqui eu tenho um leito, é um leito comum, né, em uma UTI. Você vê aqui alguns aparelhos que são necessários, tá, para trabalhar nessa monitorização hemodinâmica. Aqui eu tenho o meu aparelho, meu monitor cardíaco, que vai dizer batimentos cardíacos, pressão, saturação, temperatura, enfim. Aqui eu tenho as bombas de infusão. Nas bombas de infusão eu vai estar correndo as drogas, né, vasoativas, que vai manter esses parâmetros no paciente estável, além de outras medicações, pode estar correndo aqui, que a dosagem tem que ser em bomba. Aqui eu tenho ventilador mecânico, se eu precisar de entubar esse paciente, se ele precisar de um suporte ventilatório, a gente tem o ventilador mecânico também. Bom, a régua, né, de gases, oxigênio, enfim. Então, esse leito, ele é todo preparado para receber esse tipo de paciente, que é o paciente crítico, que é esse paciente mais instável, onde a gente tem que ter um cuidado, onde a gente tem que ter um monitoramento mais específico em cima dele. Aqui a gente pode observar, que é a precaução do paciente. O que ele é? Precaução padrão, aerosol, gotícula, precaução para contato, e aí o profissional ele vai se paramentar. Pelo jeito aqui, esse paciente ele é precaução por aerosol. A profissional está com a máscara N95, né? O capote, a gente pode perceber o primeiro erro, o capote não está fechado, ele tem que estar fechado, tá? Mas ela tá com touca, máscara N95, toda certinho. O paciente está em bomba. Por que o paciente é instável? Porque se eu não tiver o auxílio desses equipamentos aqui, eu posso perder meu paciente. Então, aí a gente já começa a entender que conhecer o perfil desse paciente já vai ser o primeiro passo para a gente poder atuar com confiança e ter uma eficácia e qualidade durante a nossa assistência, tá? Assim, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, né, o profissional de saúde que seja, não basta só a gente entender como é que faz. A gente tem que entender por que aquela conduta está sendo realizada naquele momento e por que ela é prioritária. Se a gente só faz, igual tá tendo esse escândalo, né, que a médica prescreveu 9 ml de adrenalina e a técnica fez.
Não é porque está prescrito, porque você tem que fazer. Você tem que ter essa capacidade de pensamento crítico, até porque para você poder salvar o paciente dessas situações que pode acontecer errôneas, né? Pode errar, mas a gente precisa entender. Se a gente está naquele setor, precisa entender o que é aquele setor, qual que é o perfil do paciente desse setor, para eu ter um conhecimento, ter um pensamento crítico e saber discernir durante o tratamento, durante aquela assistência que eu estou ofertando para o meu paciente, se aquilo é realmente interessante para ele ou se oferece risco, tá? Então, o conhecimento técnico aliado à prática de segurança e observação clínica vai ser a base fundamental para esse cuidado de qualidade e você fazer o seu diferencial. Exemplos de pacientes que podem, que é mais comuns dentro de terapia intensiva: sepse, choque, né? O que é o choque? É quando eu tenho esse desequilíbrio hemodinâmico por algum motivo. Então, o choque ele pode ser séptico, cardiogênico, hipovolêmico, anafilático, enfim. Pós-operatório de grande porte, trauma, acidente vascular encefálico, DPOC grave e COVID, e entre outros, né, problemas e serviços que a UTI pode ofertar. Tá? Então, a estrutura da UTI, eu vou ter leitos individualizados, né? Eu vou ter os boxes, eu vou ter monitores multiparamétricos, vou ter ventiladores mecânicos, bomba de infusão, vou ter respiradores, gasoterapia, que é aquela régua onde eu tenho oxigênio, né? Ar comprimido. Eu vou ter as centrais de enfermagem, eu vou ter o posto de enfermagem, eu vou ter a mesa de prescrição médica, que é onde o médico fica, eu vou ter minha sala de material, vou ter o expurgo, o carrinho de emergência, que tem que estar completo e fechado, o quarto de isolamento, caso eu receba um paciente que precisa de isolamento, área limpa e área suja. Toda a UTI ela é organizada para permitir uma resposta rápida a alguma intercorrência e monitoração contínua. A resolução 2271 de 2020, ela vai definir quem é e quem não é o paciente crítico. E além de definir quem é o paciente crítico, ela vai classificar o paciente crítico em 3 níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 é o nível mais baixo, né? Ele vai ser destinado para aqueles pacientes que estão se recuperando de condições críticas ou que tem risco de desenvolver uma situação mais instável. O nível 2, esse paciente ele já tem uma falência aguda ou uma desordem, né, mais severa dos sistemas, dos órgãos. E o nível 3 é quando eu tenho aquele risco iminente de morte e eu tenho aquela instabilidade hemodinâmica presente, tá? Independente dos níveis, a monitorização sempre vai ser contínua e também multiprofissional. Então aqui a gente vê um típico paciente crítico, né? São os pacientes que vocês vão lidar numa UTI. Observa bem como que tá o leito, né? Tem a presença das bombas, as bombas de infusão, o meu monitor cardíaco, né? Minha cânula do ventilador mecânico, que é esse aqui. E minhas bombas, elas estão nomeadas: a miodarona, noradrenalina, roucurônio, fentanil. Aqui eu tenho os parâmetros do meu monitor. Tudo para eu poder observar como que tá, né, a evolução desse paciente. Aqui a gente pode ver que a gente tem uma gaze tampando os olhos do meu paciente. Por quê? Para não perder a lubrificação lacrimal no olho. Então, coloca a gaze, tampa o olho dele, né? Para que não resseque. Aqui eu também tenho presença de sonda nasogástrica. Tudo para poder manter esse paciente estável e com suas funções corporais em um estado hemodinâmico. Eu vou mostrar para vocês um pouco das responsabilidades específicas do técnico de enfermagem dentro do setor. Preparo do ambiente, ou seja, higiene, testar o aparelho, organizar os materiais. Se o paciente está você vai admitir esse paciente, já deixa tudo pronto para poder receber ele.
E quando ele já se encontra internado, a gente vai mantendo, né, esse ambiente. Recepção do paciente, a gente vai identificar ele, vai acolher, entender, né, o que de fato está acontecendo, o que aconteceu com ele. Instalação da monitorização. Então, a gente vai instalar, né, os eletrodos, o oxímetro, vamos instalar o aparelho de pressão, né, nele, termômetro. Vamos aferir os sinais vitais e anotar de forma sistemática. Higiene e conforto inicial, vou posicionar meu paciente de forma correta e confortável no leito, vou trocar as roupas dele, vou ter cuidados da pele, vou inspecionar a pele, ver se tem presença de lesão, ou se eu tenho risco de lesão. Vou documentar, anotar tudo que foi feito e todos os sinais observados e vou notificar a equipe, tanto o meu enfermeiro quanto o médico, e também vou anotar essa notificação, essa comunicação oral com a minha equipe. Aqui eu trouxe para vocês dois casos, dois exemplos, né? Caso 1, paciente vítima de politrauma, acidente de trânsito. Quando eu falo politrauma é porque eu tenho mais de um trauma no corpo. O paciente chegou entubado, com acesso central, fratura exposta no membro inferior. Quais são as primeiras ações do técnico de enfermagem? Conferir a fixação do tubo e conectar esse paciente ao ventilador mecânico, até porque, né, se a gente não fizer isso, ele vai desaturar e aí é só problema. Avaliar o sangramento ativo, informar o enfermeiro e monitorar os sinais vitais e preparar material para aspiração. No caso 2, eu tenho um idoso com sepse grave. Sepse, infecção, é uma infecção que já está em estado avançado, que já está, que os sistemas já estão em disfunção, tem uma disfunção orgânica ali acontecendo de forma sistemática. Então, ele vai estar instável hemodinamicamente e em uso de drogas vasoativas. As drogas vasoativas vêm para poder tirar esse paciente da instabilidade. Ações do técnico de enfermagem: preparar a bomba de infusão para noradrenalina, acompanhar rigorosamente a cada 15 minutos pressão arterial e frequência cardíaca e observar sinais de extremidades, perfusão periférica. Por quê? Se eu tenho um retorno venoso muito lento, significa que eu não tenho sangue chegando nas extremidades, tá? Então, eu preciso comunicar. E em cima disso, eu também posso ter o auxílio do meu oxímetro para dizer se esse paciente está desaturando. Tem vários protocolos dentro da UTI que vão orientar de forma organizada, né, essa prática clínica que o técnico ele vai ofertar para o paciente. Para que servem esses protocolos? Esses protocolos eles servem para padronizar a conduta, garantir segurança, prevenir erros, tá? E melhorar e também trazer mais qualidade durante essa assistência. Por que esses protocolos são tão importantes? Eles vão oferecer segurança, principalmente respaldo jurídico, tá? E técnico. Ele vai padronizar, como eu falei, né, os cuidados para a gente não ficar toda hora tirando da nossa cabeça o que a gente tem que fazer, principalmente em situações críticas. Ele vai facilitar a tomada de decisão, principalmente em momento de intercorrência, vai promover uma comunicação clara entre profissionais e vai ajudar a prevenir e identificar agravos, infecções e complicações com aquele paciente. Ela também pode ser utilizada como ferramenta de ensino e capacitação contínua, tá? É importante o técnico atuar conforme os protocolos institucionais, que podem mudar de uma instituição para outra. Protocolos mais comuns na UTI são protocolo de admissão, que nada mais é que checklist de equipamento, avaliação inicial do paciente, monitorização de sinais vitais, instalação de registro e instalação de dispositivo e o registro, né, completo de toda dessa admissão. O técnico vai preparar tudo isso e toda vez que eu estiver recebendo o paciente. Outro protocolo é o protocolo de sepse,
Esse protocolo é importantíssimo, porque eu vou identificar sinais precoces de uma possível infecção grave, como febre, taquicardia, hipertensão, alteração de consciência. Isso, quando eu tenho essa identificação rápida e essa comunicação, eu tenho uma coleta de cultura e um início rápido de antibióticos, tá? Que é esse antibiótico de ataque. Reposição volêmica, caso necessário, e monitorização da perfusão tecidual. E a partir do momento que o protocolo de sepsia ele é aberto, o técnico ele vai fazer essa monitorização de forma contínua, registrando débito urinário e colaborando também na coleta dos exames e nas respostas do tratamento. Nós temos o PAV, que é o protocolo de prevenção. Nós temos o protocolo de prevenção de PAV. O PAV ela é a pneumonia associada à ventilação mecânica. A ventilação mecânica, a gente sabe que é um procedimento invasivo, onde eu vou estar colocando um tubo, né, praticamente no brônquio do paciente, no pulmão do paciente, e esse tubo vai estar auxiliando na ventilação e, consequentemente, na oxigenação, permitindo esse paciente oxigenar de forma normal. A gente sabe que o pulmão ele é estéril e o tubo, ele pode, por conta da cultura de micro-organismo, pode surgir ali durante os dias, durante o tempo, associado à higiene. A gente sabe que pode alguns micro-organismos acabar adentrando no espaço pulmonar. Então, esse protocolo de prevenção à pneumonia é justamente por conta desses riscos que a ventilação mecânica traz. Dentro do protocolo, a gente tem alguns cuidados, como manter cabeceira elevada em 30 a 45 graus, realizar higiene oral com antissépticos, geralmente a clorexidina acusa 0,2%, aspirar vias aéreas com técnica estéril, verificar diariamente a possibilidade de extubação. Lembrando que o ventilador mecânico ele tem tempo de validade, até 14 dias, né? De acordo com o critério médico e avaliação médica também. Então, o técnico de enfermagem ele é o cara que vai executar tudo isso e, inclusive, a higiene oral, aspiração com técnica correta e posicionamento do paciente entubado. Os protocolos são protocolo de prevenção de úlcera por pressão, porque esses pacientes que estão internados em UTI são pacientes que vão ficar a maioria do tempo não, eles estão, né, o tempo todo deitado, então isso diminui a perfusão tecidual naquele local que está sobre a cama e a gente tem o risco de lesão por pressão que pode evoluir para uma úlcera. E dentro desse protocolo que vem aquela famosa mudança de decúbito de 2 em 2 horas, hidratação da pele, o uso de colchões especiais, a aplicação de barreira para poder proteger, né, a área de risco, onde eu tenho um encontro de osso com osso, por exemplo. Então, cabe ao técnico também estar desenvolvendo, implementando essas ações. Nós temos o protocolo de delírio, protocolo de controle glicêmico, para poder monitorar a glicemia desse paciente, não deixar nem ele ficar hiperglicêmico, nem hipo, porque é problema, tá? Nós temos o protocolo de tromboembolismo venoso, onde a gente verifica meios de compressão, se é necessário ou não. A gente estimula essa mobilização precoce, se possível, e observa sinais de edema, rubor, calor dos membros inferiores, tá? Então, como que o técnico deve lidar com esses protocolos? Conhecimento, observação, registro, comunicação e ética, ok? Os protocolos eles vai ser uma ferramenta essencial para a gente poder garantir a segurança do cuidado do paciente e quando a gente segue essas diretrizes, a gente consegue prevenir complicações, agir de forma rápida, com responsabilidade e também permite com que a equipe multiprofissional se integre e fale a mesma língua a respeito daquele paciente ou daquele caso em si. De base, a rotina do técnico de enfermagem na UTI vai ser admissão, checagem de equipamentos, assistência direta no paciente e registro, tá? Não mais que isso. Por quê? Não mais que isso. O técnico, a atenção do técnico é todo do paciente. Então, quando eu mantenho tudo isso o meu plantão de forma organizada,
sistemática, eu consigo livrar ele de complicações, consigo prevenir e intermediar de forma rápida e segura. Pessoal, a seguir eu vou estar deixando o link de um vídeo complementar essa aula que vocês precisam ver. E aí vocês vão entender como é que é essa questão da complexidade do setor, como é que é o entrosamento entre os profissionais, principalmente quem quer seguir essa área de terapia intensiva.